queridos colegas, advogados, bacharéis, estudantes de direito, legisladores, com muito orgulho, estou aqui para trazer uma palestra que muito me alegra nessa quarta edição das Previdenciaristas para vocês. Quero me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Juliana Luft, advogada, especialista em direito previdenciário, atuante em escritório próprio aqui em Cuiabá, na capital do Mato Grosso, desde 2010, somente com questões previdenciárias. Me formei em 2008, sou professora de pós-graduação e de cursos online aqui para vocês e venho falar de um tema que merece toda a nossa atenção, apesar de pouco difundido. Ele é muito necessário na nossa sociedade, que é o auxílio doença parental. E estou muito feliz em trazer essa palestra tão importante e pouco abordada, com pouco fundamento, mas que deve ser muito acompanhada de perto, porque é uma realidade muito existente na nossa sociedade brasileira, é uma realidade que o Brasil fecha os olhos, em que pese o artigo 226 da Constituição, como eu vou demonstrar para vocês aqui ao longo da nossa conversa. Fazer menção à questão da família, proteção da família como muito especial. Falta essa normatização na legislação previdenciária. No entanto, isso não nos impede, não deve nos impedir de atuar e de agir como advogados, como operadores do direito, na contenção e na manutenção dessa falta de cuidado com auxílio doença parental. O que vem a ser o auxílio doença parental? O auxílio doença sabemos que é um benefício concedido às pessoas que estão incapacitadas para a sua atividade habitual, para o seu labor habitual, né? Elas têm necessidade de ter uma carência mínima ou estarem em período de graça. É obrigatório que se esteja em gozo de qualidade, de segurado, certo? A previdência, ela é contributiva e o auxílio-doença faz parte da seguridade como um seguro, faz parte da seguridade, não é assistencial, não tem outro tipo de caráter. Então, digamos que um auxílio-doença parental ou parentalidade, como tem se dissipado hoje em dia o termo, devido às relações homoafetivas, o reconhecimento tão vasto e tão grande dessas famílias que estão fora do contexto homem e mulher, como vocês vão poder estudar isso livre de preconceitos ou isso para que a gente haja dentro do direito com a justiça, com o esmero que merece cada pessoa que nos procura. Devemos nos livrar da nossa parte de conceitual, religiosa ou de qualquer outra coisa que impeça um direito legal de existir. Então, nesse caso, o auxílio doença parental ou parentalidade, vocês vão ver muito no decreto 10.410, que não trouxe esse assunto, não fala sobre esse assunto. Eu tô falando sobre essa questão das relações homoafetivas, que foram reconhecidas já há algum tempo pelo próprio Código Civil, e vocês vão reconhecer isso ao longo do decreto 10.410, quando muitos termos de muitos artigos onde se havia inscrição homem e mulher foi substituída por pessoas. Então, isso quer dizer que não estamos falando e tratando apenas de homem e mulher. Famílias formadas por 2 homens ou por 2 mulheres também, pelo princípio da isonomia, princípio de dignidade da pessoa humana, entre outros que eu vou citar aqui, merecem toda a nossa atenção, todo o nosso estudo e todo o nosso cuidado, ok? Para introduzir esse assunto do auxílio doença parental, eu vou falar parental, basta que vocês saibam que existe parentalidade por tratar-se de outras pessoas que não a família comum. Então, o auxílio doença parental, ele diz respeito exclusivamente
a uma pessoa que necessita ausentar-se do seu trabalho, da sua atividade habitual, que não consegue desenvolver o seu trabalho, porque precisa cuidar de outrem, da sua família. Aqui eu vou tratar dos filhos, porque eu vou falar especialmente da segurança para as mães. Vou falar das mães de crianças autistas, que eu recebo muito no escritório. Vou falar das mães de crianças com síndrome de Down. E vou falar de aspectos que devem ser levados em consideração também pelo advogado, que deve pensar, ser autodidata e desenvolver suas próprias teses, para pai e mãe idoso também. Não vejo o menor problema nesse caso de se estender, de se formar essa teia, devido às relações familiares e amorosas serem praticamente no mesmo nível, no mesmo grau. Mas para falar sobre isso, nada mais elucidativo do que tratarmos de mães que trabalham e mães que precisam cuidar de repente de um filho que nasceu com algum tipo de deficiência ou de uma criança que desenvolveu uma doença grave que ficou vulnerável e necessita de um tratamento adequado, específico, necessita de acompanhamento dessa mãe ou de um parente, lembrando sempre, eu vou sempre falar para vocês que pode ser o pai ou a mãe, mas aqui a gente está tratando da segurança para a mãe. A gente não pode falar em auxílio-doença ou em auxílio-doença parental, em qualquer benefício por incapacidade, sem falar em risco social. Que é esse risco social, Juliana? O risco social está diretamente relacionado a aquela pessoa, ao fato da pessoa se ausentar do trabalho e simplesmente parar de ter os seus rendimentos. O risco social existe nesse caso? O que seria esse risco social? A renda dessa família vai diminuir. Existe um risco social gravíssimo aí. Eles podem passar necessidade, eles podem não ter dinheiro para comprar medicação para essa própria criança que necessita de tratamento especial, entre outras coisas básicas como alimentação. Então, a análise do ponto de vista de risco social é imperiosa, tá? Desde esse critério que eu tô trazendo para vocês, é um critério mais profundo para se analisar os benefícios por incapacidade. Sempre o fator risco social, que não deve ser abordado, não deve ser incorporado pela sociedade como se fosse algo comum, como se fosse algo normal. Isso não pode existir. É função da Previdência. Às vezes eu olho aqui para baixo porque eu vou abrir o meu iPad, porque eu coloquei algumas coisas muito importantes sobre esse auxílio doença parental que eu quero trazer para vocês. Todo mundo sabe, quem já estudou esse tema, logo que saiu a minha participação nesse evento maravilhoso, na 4ª edição das Previdenciaristas, muita gente me mandou direct, comentou comigo, doutora, eu procurei e quase não achei matéria, meu TCC era sobre esse assunto, não encontrei. Realmente tem pouca matéria e todo mundo, não há quem não conheça a sentença de Carazinho, que é um caso bem marcante, porque é um juiz da 2ª Vara Federal que concedeu um auxílio doença parental a uma mãe que precisava cuidar de uma menina de 4 anos, da sua filha, que desenvolveu um tumor de Wills, se não me engano, é um tumor grave. Eu vou dar um exemplo bem simples que tá bem aqui perto de mim, porque eu já fiz alguns auxílio doenças parentais, inclusive para, como falei no começo, pais idosos e mães idosas. Faz parte do estudo do auxílio doença parental saber que existe a fundamentação aí na Constituição Federal, como eu já falei, já citei, o princípio da dignidade da pessoa humana, e no artigo 226 da Constituição Federal, que fala exatamente que a família é base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Então, o fundamento de qualquer ação de auxílio doença parental tem que ser na Constituição Federal. Cobertura previdenciária, universalidade da cobertura previdenciária, porque eu já vou explicar por que esse princípio faz parte da sua petição e do seu pedido quando você receber alguém assim no escritório. Isonomia e dignidade da pessoa humana, que eu já falei. Por quê? Porque, em princípio,
uma pessoa que precisa cuidar de alguém tão próximo, precisa cuidar de um filho, precisa cuidar de um pai idoso, trazer para perto de si, ou se deslocar de cidade, como acontece muito aqui em Cuiabá. Cuiabá é uma capital, tô falando daqui, eu advogo aqui, eu moro aqui, capital do Mato Grosso. Aqui a gente tem um hospital do câncer, muito famoso aqui no Mato Grosso. Muitas pessoas vêm do interior para serem tratadas no Hospital do Câncer. Como acontece em Barretos, eu estou citando um caso específico. Existem várias doenças que vai caber a você, como advogado e primeiro juiz da sua causa, avaliar qual é se é uma situação cabível, pertinente ao pedido de concessão de auxílio-doença parental. Eu já tive no escritório, sim, criança recém-nascida com bolsa de colostomia, em que a mãe solteira, abandonada pelo pai, a gente sabe que isso acontece muito em níveis mais baixos de finanças, nível de escolaridade baixo, mãe que sempre trabalhou como doméstica, como servidora braçal, e de repente teve um bebê que nasceu, eu tô citando um caso específico do meu escritório, nasceu com essa dificuldade no intestino, teria que fazer uma cirurgia, foi para central de regulação, aguardar essa cirurgia pelo SUS, que sabemos que não é do dia para noite que acontece, e ela precisava se ausentar. E ela não tinha um atestado para ela, pedindo licença para ela. Ela não tinha um atestado de doença. Ela não tá doente. Esse é o grande problema. Ela não tá doente fisicamente. E emocionalmente, como tá essa mãe? Que tava com um bebê, que adentra o seu escritório com um bebê de colo, recém-nascido, com uma bolsa de colostomia pendurada. Como é que essa mãe vai deixar essa criança numa creche? Como é que essa mãe vai parar, pedir demissão, parar de trabalhar? Como é que ela vai sustentar essa criança se ela não tem o pai da criança por perto? E ainda assim, quando tem o pai da criança, no caso especificamente de mães e filhos, quando há o pai, existe o risco social iminente, óbvio. A redução dessa renda familiar é explícita, é evidente. Então, por analogia, eu gosto muito de ensinar para quem eu falo sobre auxílio-doença parental. Como eu tenho muitos casos de autismo no escritório e algumas exceções mais graves, como essa que eu acabei de citar, eu gosto de trazer a analogia que se faz com o servidor público federal, em que eles têm no artigo Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, já olho o artigo para falar para vocês poderem utilizar como base de estudo e como fundamento para as petições de vocês. Essa lei 8.112 é para servidor público federal e ela nos traz as seguintes informações que eu acho importante trazer para vocês aqui. Ela fala expressamente que, em se tratando de servidores públicos, poderá ser concedida a licença por motivo de doença do cônjuge, companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto, madrasta e enteado ou dependente que viva às suas expensas e conste no seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica. E aí eu pergunto, a perícia médica vai ser feita no paciente, na pessoa que está doente? Adianta fazer uma perícia médica nessa mãe? Ela tá doente? Não tá. Tem que se prestar atenção nisso. Fisicamente não, mas psicologicamente ela está abalada. Então sempre digo para corroborar, que seja corroborada com todos os laudos da criança incapaz, da criança que está vulnerável naquela situação, corrobore com o laudo psicológico, psiquiátrico da mãe. É muito importante isso dentro do processo de auxílio-doença parental. Seguindo aqui com o artigo que nós usaremos sempre como analogia para as nossas ações, até que seja implementado dentro do nosso ordenamento, dentro da nossa Lei 8.213, a questão do auxílio-doença parental explícita para o regime geral de previdência. Estou falando de regime próprio, tá? Servidores públicos federais.
a licença será deferida se a assistência direta for indispensável. E parágrafo 1º, 2º, e ele fala, inciso 1º, até 60 dias consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor. Após 90 dias, sem remuneração, ou seja, uma licença. É importante, é ruim, não é? Tudo tem que ser ponderado, tudo deve ser analisado. Nesse caso dessa legislação de regime próprio, digamos que é a mãe que precisa acompanhar uma criança lá para o Hospital de Barretos, vai fazer um tratamento que não se sabe o tempo que vai durar. E é óbvio que essa criança, não importa se é púbere ou impúbere, precisa da presença da mãe ou do pai. E ela vai fazer esse tratamento, digamos que dure mais de 1 ano. A pessoa estando afastada do trabalho, ainda que não remunerada, ela não perde a qualidade de segurado. Ela não perde a empresa não pode deixar de contribuir, a empresa sabe qual é o motivo desse afastamento. Então, isso é uma das questões mais importantes que se deve... Porque uma pessoa que se afasta por um período de 15 dias, 30 dias, 60 dias, digamos que seja uma doméstica, essa patroa vai precisar, essa empregadora vai precisar colocar outra pessoa no lugar dela. Ou ela vai forçar uma situação para que a funcionária peça demissão e isso vai deixar ela extremamente em risco social. Porque ela vai perder, além do salário mensal, além da diminuição da renda, além do abalo psicológico que ela está vivendo, ela vai perder em algum momento daquele tratamento do seu filho a qualidade de segurada dela, especificamente. Então, são vários fatores onerosos que não podem, a sociedade e a legislação previdenciária não pode continuar fechando os olhos para isso. Graças a Deus, temos decisões de primeira instância e temos algumas jurisprudências também nesse sentido de concessão de auxílio-doença parental já. Isso tem se solidificado cada vez mais, apesar de pouco difundido. As pessoas têm medo porque não consta na legislação, mas o nosso trabalho como bons operadores do direito é as duas coisas, né? Não consta na legislação, vamos trabalhar para que isso nos favoreça o nosso cliente. Não consta na legislação, vamos trabalhar para derrubar uma questão que esteja prejudicando o nosso cliente. O direito serve para isso. A interpretação do direito é assim. E por isso ele é tão maravilhoso. Voltando à questão do auxílio-doença parental com as mães. Não há prazo, cada caso vai ser um caso. Eu citei aqui para vocês a legislação do servidor público federal, um regime próprio de previdência, que pode ser e deve ser citado na petição como analogia, tá, gente? Será concedido ao servidor que precisa se afastar para cuidar do pai, da mãe, do enteado, do filho. Por que não um regime próprio? Por que não no regime próprio? Claro que... Como é que vai ser feito esse pedido na esfera administrativa? Professora, já me perguntaram muito isso. Você vai pedir um auxílio-doença para essa pessoa que tem qualidade segurada. Se você pedir para criança, vai ser negado por ausência de qualidade segurada. Não tem lógica isso. Você vai pedir em nome dessa mãe. E vai juntar laudos e atestados psicológicos e etc. Aqui, antes de nós podermos anexar no meu INSS, eu tô falando já da prática em si, que eu acho importante também, a gente anexava no balcão, né? Não existia como anexar petições no auxílio-doença, no pedido de auxílio-doença comum. Hoje, a gente consegue anexar laudo médico, a gente consegue até fazer uma pequena manifestação, então é importante que isso venha acompanhado de uma mini petição dizendo que meu filho está em tratamento oncológico no hospital tal, ou que seja outro, eu uso muito câncer, ou o autismo, até... O autismo é uma questão que eu vou falar um pouquinho com vocês especificamente sobre isso, porque é uma questão que, em tese,
não tem cura, tem vários níveis de autismo, então esse afastamento, ele vai depender da situação dessa criança, né? Vai depender do caso concreto. Por isso eu tô falando do câncer, que é uma situação mais grave, em que sabemos que há necessidade de um afastamento iminente e sem prazo, né? Então, vai ser feito esse pedido em nome dessa mãe, que deve ter qualidade de segurada. Deve-se vir com uma explicação numa mini petição bem sucinta, direta, simples, acompanhada de todos os laudos médicos da pessoa que está doente, de tudo que comprove a doença do menor, no caso, sempre falando para vocês que isso se estende aos pais também, os pais idosos, mas e uma questão psicológica, psíquica, um atestado de um psiquiatra, um atestado de um laudo de uma psicóloga que esteja acompanhando essa mãe, que muito provavelmente não tem condições de desenvolver o seu trabalho diante da necessidade do filho. Imagina o sofrimento dessa mãe em ter que deixar o filho com alguém ou ter que, por conta de continuar trabalhando. Existe a questão pior, que é a questão das mães solteiras, né? As mães que não têm pai, na verdade, mãe solteira, ninguém faz filho sozinha, mas as mulheres que não têm o auxílio masculino, o auxílio do pai, ou que seja uma relação homoafetiva, que estão sozinhos, que estejam sozinhas. Como é que elas vão cuidar dessa criança? Não tem a menor possibilidade. A criança morre, existe risco de morte, existe risco de tanta coisa. Então, do ponto de vista da advocacia previdenciária humanizada, o auxílio doença parental é um dos institutos mais importantes, apesar de não ter previsão legal. A gente deve sempre bater nessa tecla, a gente deve sempre lutar. Existe um projeto de lei de uma senadora Ana Amélia. Ela propôs a Lei 286 de 2014, que visa acrescentar o artigo 63A à Lei 8.213, para assegurar o auxílio doença parental. Não temos nada nesse sentido ainda, tá? Mas essa mãe que precisa, essa mãe que precisa acompanhar esse filho, sofre duplamente quando ela tá sem renda, quando ela não recebe o que ela tem direito. Não é porque uma doença... Vamos lá, vamos analisar. O menor, ele é dependente totalmente da mãe ou do pai, né? O menor não tem... Ou é o Estado, né? Tanto é que o Estado deve suprir isso aí. O Estado deve suprir esse risco na ausência da mãe ou do pai. Então, foi para Barretos fazer um tratamento de câncer. Existe a possibilidade dessa criança ir sozinha? Não existe. Então, essa mãe é obrigada a pedir demissão. Ela é obrigada a parar de receber o salário porque ela tem que acompanhar uma pessoa que está sob sua guarda, é totalmente vulnerável. O Estado tem o dever e tem a obrigação de amparar essa família, como foi dito no artigo 226 da Constituição Federal. A família é prioridade. Não há como fugir disso. Tudo deve ser demonstrado no caso em concreto, no seu caso em concreto, que vai aparecer no seu escritório. As pessoas não sabem disso que elas podem, elas acabam pedindo demissão antes mesmo de falar com um advogado. É muito comum isso. Então, é importante que se divulgue, que se propague essa situação sempre que a pessoa precisa se afastar. Atestados reiterados vão levar a situações que devem ser analisadas em caso concreto, né? Quanto tempo a criança vai precisar de tratamento, quanto tempo... Normalmente, quando se está doente, precisa-se de mais dinheiro. Essa família não pode ser exposta a um déficit financeiro, que é o risco social que eu tô falando desde o começo dessa palestra. Então, tudo isso, além de dar ensejo aos fundamentos que eu falei para vocês, do princípio da dignidade da pessoa humana, da isonomia, da cobertura social, e entre outras questões, analogia ao regime próprio de previdência,
o regime geral não pode ser excluído desse direcionamento, desse fundamento do legislador. O legislador deve fundamentar isso. O legislador deve ter isso muito plausível na cabeça dele, para fazer constar isso de uma forma mais simples, sem que nós tenhamos que lutar tanto, apesar de ser o nosso trabalho. Tem aqui a Deusa Temes, que nunca sai, nem aqui no meu home office, nem no escritório. Aqui eu tenho um mini estúdio onde eu estou gravando essa palestra para vocês com todo carinho e atenção, voltando a falar da sentença de Carazinho, que vocês podem pesquisar, é uma das mais bonitas de se ler, é uma das mais humanizadas, apesar de que todo juiz que concede um auxílio doença parental pela ausência de previsibilidade legal desse auxílio doença, merece todo o nosso respeito, toda a nossa atenção. E existem muitos por aí que fazem questão dessa advocacia previdenciária e sabem que nós estamos lidando com seres humanos, estamos lidando com vidas. Isso deve ser trazido à tona o máximo que você puder. Isso deve ser levado em consideração sempre. Os princípios basilares da Constituição, da nossa Carta Magna, trazem isso. Nós não podemos, como operadores do direito, não atuar porque é uma coisa mais complicada de se fazer, porque é uma ação mais difícil, porque não achei nenhuma lei nesse sentido. Eu trouxe para vocês o embasamento disso. O que mais tem por aí? Tem desde doenças passageiras, como cirurgias bariátricas, que eu recebo muito no escritório também. As mães vêm acompanhando filhas ou filhos do interior, inclusive ao lado ali do pronto-socorro ou do hospital universitário aqui em Cuiabá, onde se realiza essa cirurgia bariátrica pelo SUS. Existem muitas casas de amparo que se paga barato para hospedar essas mães, que devem permanecer até que o menor seja operado e se recupere. Isso a gente sabe que tem um prazo, mas é um caso que cabe um auxílio doença parental também. Se essa mãe trabalha, ela precisa se afastar e ela não pode deixar de receber, certo? Essa fundamentação e essa confusão não pode acontecer. Para quem é o auxílio, a criança não tem qualidade de segurado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem tem que ter a qualidade de segurado é o responsável pelo menor. Quem tem que pedir afastamento na autarquia, que vai ser negado, obviamente, né, pela ausência de previsibilidade, é o detentor do direito de auxílio-doença. No entanto, ele vai se ausentar para cuidar do seu filho, cuidar do seu pai, cuidar do seu marido. É imperioso. Não, é uma discussão que não é muito ampla, é uma discussão restrita, porque no meu entendimento, e eu acredito que quando vocês pegarem para se aprofundar nessa questão, vocês também terão isso como uma questão muito restrita, não há muito, é muito desumano e é muito discrepante com todas as outras sociedades. Se você for observar o direito internacional, especialmente na Europa, existe o salário maternidade para pai. Os pais se afastam quando nasce um bebê, se afastam da empresa. Aqui no Brasil só um tem direito. Lá não. Na Europa, que é um país de primeiro mundo, os pais se afastam para acompanharem o desenvolver das crianças, dos filhos. Isso existe, todo mundo tem filho. A sociedade foi feita para isso, nasce com isso e morre com isso, trabalhando, produzindo e se reproduzindo. E menores ou idosos devem ter essa tutela de quem tem esse poder de pagar por um tratamento ou de custear a alimentação dessa família. Ou seja, tudo que eu venho trazendo aqui para vocês, tudo que estou falando aqui para vocês. O auxílio doença parental, ele é, do ponto de vista previdenciário, para mim, muito especial, por conta dessas ações que eu recebo, já fiz e já ganhei em primeira instância, sem que o INSS tenha recorrido.
não sei por qual motivo, às vezes não conseguem recorrer simplesmente pelo excesso de demanda, mas fundamento a gente tem. Não devemos parar de lutar por esses direitos dessas mães e desses menores que precisam das mães. E as mães precisam ter a segurança de poder acompanhar seus filhos e saberem que não vão nem deixar de receber o seu salário e nem perder a sua qualidade segurada. Imagine uma situação em que uma mãe trabalhou muitos anos e falta pouco para se aposentar e de repente precisa cuidar de um filho ou de um neto porque não tem a filha. Existem vários casos. Existem as situações em concreto que vocês vão vivenciar ao longo da carreira de vocês como previdenciaristas. Então, a minha função aqui hoje é trazer elucidação sobre esse fato, o auxílio doença parental, o que se trata. Não temos fundamentação, temos projetos e projetos e não temos fundamentação legal, né, na lei de benefícios, mas temos muita fundamentação para brigar por esses direitos de proteção da vida humana, da vida e da dignidade das famílias brasileiras, já que temos a nossa Constituição cravada. Isso é cravado na Constituição, não há como se negar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa breve explanação. Se tiverem dúvidas, qualquer coisa, eu estou sempre à disposição de vocês. É com muito prazer e com muito orgulho fazer parte desse time das previdenciaristas para trazer conteúdo jurídico previdenciário para vocês. Inovação, atualização e vamos continuar na luta pelos direitos humanos dos detentores, pelos direitos humanos dos segurados.